Conosco hoje a assessora técnica do CONASEMS, Márcia Pinheiro, que é responsável pela organização da aula 10 de todo esse conteúdo e também deste webinário. Temos também Charles César Tocantins de Souza, vice-presidente do CONASEMS e secretário municipal de saúde de Tucuruí, no estado do Pará. Maria da Conceição de Souza Rocha, secretária municipal da saúde de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Temos ainda Ricardo Burgos Cecim, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Educação em Saúde e Saúde Coletiva. E, por fim, Lisiane Boer Poça, que é professora de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Maria, também no estado do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E agora eu passo a palavra para a Márcia Pinheiro, que vai dar uma visão desse conteúdo para a gente. Tudo bem, Márcia? Tudo certo? Tudo certo. Eu posso pedir uma licença para encaminhar a primeira pergunta aqui? Claro. Eu peço também licença a você por furar a fila de perguntas, mas eu acho que é bastante importante que eu vou perguntar para a Márcia. Qual é a importância desse conteúdo, Márcia, na vida do gestor SUS no município? Então, Bob, gestão do trabalho e da educação em saúde. Esse tema, ele lida com as demandas e as necessidades do trabalhador da saúde daquele município, né? Portanto, pensar nesse trabalhador, oferecer as condições de trabalho para que esse trabalhador entregue o seu melhor, né, é responsabilidade da gestão. Então, organizar a gestão do trabalho no município, o reflexo disso é a entrega de uma saúde de qualidade para aquela população, né? Eu vou engatar um pouco aqui já nessa pergunta que você fez e falar um pouco, né, das premissas que nós organizamos ou pensamos quando organizamos essa aula, né? Então, acredito que você, aluno que está conectado, tenha já visto esse conteúdo e visto essas premissas. Do que nós estamos falando? De 4 verbos, né, que nós colocamos ali para ajudar você a pensar e para você dialogar também com o gestor do seu município, quando você não for o gestor do seu município. Que premissas são essas? A primeira coisa, o gestor municipal, ele, e hoje em dia, né, gestores aí, Conceição e Charles, que estão conosco, são tantas as dificuldades que a gestão do SUS enfrenta, que muitas vezes a rotatividade dos gestores nos municípios é muito grande. Quem é que fica? Quem é que faz a saúde do município? É o trabalhador, né? Portanto, quando esse gestor chega num município, qual a primeira coisa que ele deve fazer para ele poder trabalhar e trabalhar bem? Ele tem que conhecer a força de trabalho com que ele conta naquele município para entregar saúde para a população, que foi a missão que lhe foi conferida quando convidado a assumir uma secretaria. Pois bem, eu vou conhecer, né? Para isso a gente convidou hoje aqui, ela é referência de várias das nossas referências da aula, que é a professora Lisiane Boer, que tem se especializado na questão do dimensionamento da força de trabalho, né? Um tema ainda pouco discutido no SUS. A gente tem algumas iniciativas, vocês já viram as referências que nós colocamos ali, mas a gente ainda fala pouco de como é pensado a entrada, o ingresso, o progresso de um trabalhador num determinado município. Então, a Lisiane está aqui para nos ajudar com algumas dúvidas que talvez vocês puderam ou encontraram no caminhar dessa aula. A segunda premissa, uma vez que eu conheci, né, dei uma geral com quem é que eu conto nesse município para entregar saúde, é escutar. Né? Eu tenho que escutar esse trabalhador, conhecer quais são as demandas, ele conhece aquele território,
né? Ele conhece aquelas pessoas, ele sabe das necessidades de saúde daquela população. Então, o gestor precisa escutar o trabalhador para, junto com ele, aí já vamos para a terceira premissa, que é construir juntos. Nós vamos planejar, nós vamos construir juntos o que aquela gestão quer fazer para entregar melhor saúde ou saúde de qualidade para a sua população. E a última premissa que eu apontei, né, que é a organização, nós estamos falando de um curso para gestores e para a gestão do SUS. Então, a gente não pode esquecer dos instrumentos de gestão do SUS. Nós estamos falando do Plano Municipal de Saúde, nós estamos falando da programação de saúde. Então, assim, a gente percebe em muitas conversas que a gente tem com quem faz saúde muitas vezes, dificuldades de executar pequenos recursos que são dirigidos para este campo da gestão do trabalho e da educação. Por quê? Essas ações não constam de planos municipais, né? Então não tem como depois eu prestar contas. Então, organizar aquilo que eu planejei junto com os meus trabalhadores e colocar isso nos nossos instrumentos de gestão, certamente possibilitarão que a gente tenha uma boa gestão do trabalho e da educação em saúde e, como reflexo disso, a entrega de uma saúde de qualidade para aquela população. Perfeito. Enquanto a Márcia Pinheiro falava, eu estava acompanhando aqui a chegada das perguntas. Continue enviando perguntas. A Márcia já vai começar a repassar para os nossos convidados. Márcia, qual seria o nosso convidado, o primeiro convidado contemplado com uma pergunta? Conceição. Então, Conceição, a pergunta, né, que tem até a ver um pouco com o que eu coloquei um pouquinho antes, mas é assim: ao assumir a gestão de uma Secretaria Municipal de Saúde, qual o primeiro movimento em relação aos trabalhadores sobre o seu comando? Boa tarde a todos e todas, é um prazer muito grande estar aqui. Bom, Márcia, é muito o que você vem falando, né? O que você vem falando. A primeira coisa que a gente faz é conhecer essa força de trabalho. Falando assim da prática, é muito comum quando você recebe um convite, as dificuldades são tantas, né, que quem está te convidando fala assim, você pode trazer quem você quiser. E a resposta foi essa: não, eu prefiro saber o que eu tenho, eu preciso conhecer essa força de trabalho, o que eu tenho aí para poder estar aceitando esse convite, para poder estar fazendo o planejamento, para ver como que eu vou gerir esse município, a área de saúde desse município. Então, exatamente, é conhecer quantitativamente e qualitativamente que força de trabalho é essa, tipos de vínculos que essa força de trabalho tem, que todo o teu planejamento, né, para construir uma coisa sólida, parte dos tipos de vínculos que você tem. Então, dentro do conhecer, está principalmente ver que tipos de vínculo essa força de trabalho tem, e, igual eu te falei, conhecer quantitativa e qualitativamente, né? Quem são essas pessoas, né? Quais as categorias profissionais, né? Se tem número suficiente de determinadas categorias profissionais, né? Quais os especialistas você tem dentro desse município. Então, a primeira coisa que eu me preocupei, né, o tempo inteiro nas minhas experiências foi isso: quem eu tenho para poder fazer a gestão comigo. E como você disse também, nós gestores passamos, né? Quem vai conduzir, quem vai consolidar a política pública de saúde, quem não vai deixar se perder, haver descontinuidade, são os trabalhadores. Então, essa força de trabalho, mais do que nunca, a gente tem que lutar para ela ter vínculos sólidos, né? E você está renovando também essa força de trabalho, que não adianta você ter
uma preocupação, tá assim, todos têm vínculos efetivos ou têm vínculos mais estáveis, mas se estão aposentando. Você também tem, dentro desse planejamento, você tem que estar preocupado com essa reposição dessa força de trabalho. Então, assim, nas minhas experiências, o que me preocupa é isso. E realmente ouvir essas pessoas, né? Ouvir estes trabalhadores, né? Porque é quem traz a história. Quando você, na minha nova experiência, mais do que nunca, eu tenho que ouvir a história, né, dessas pessoas, a história desse município, essas pessoas, principalmente aqueles trabalhadores, né, que estão lá ao longo dos anos, ouvir como, né, como foi construído, como foi estruturado aquele município, as razões daquela forma de estar estruturado. Então, ouvir também, ouvir o trabalhador e ouvir ele enquanto pessoa. Eu acho que isso também faz diferença. E realmente fazer planejamento, né, junto com esse trabalhador. E se preocupar o tempo inteiro e estar qualificando essa força de trabalho, estar treinando, estar organizando o processo de trabalho junto com eles, né? E capacitando o tempo inteiro. Isso foi, assim, uma das ações prioritárias que a gente vê na hora que entra, você começa a estruturar, pede, né? O serviço pede. Então, essa. Na minha experiência, as minhas preocupações são essas. E fazer o planejamento, né, juntamente com eles. Ninguém faz planejamento teoricamente. Você, para fazer um planejamento real, você precisa de quem conheça o território, de quem conheça a cultura daquela instituição, daquele município. Nós, gestores que passamos, né, já que tem um pouco de experiência, somos convidados para ir para municípios que nós não temos, que nós não nos criamos enquanto profissionais dentro desses municípios, mais do que nunca temos que ouvir estes profissionais. Essa é a minha experiência, apesar de eu, né, ter convivido muito tempo. Volta Redonda é uma cidade cosmopolita, eu dei aula muitos anos em instituições de ensino dentro de Volta Redonda, então parte dessa força de trabalho passou pela minha sala de aula, mas mesmo assim eu tenho uma grande necessidade de entender a cultura, né, daquela cidade, daquela instituição de saúde. Acho que isso também faz parte. Acredito que o Charles também vai, na experiência dele, que é maior do que a minha em outros municípios, acredito também que ele pense assim, entendeu? Desculpa aí, Charles, já estou colocando coisas para você, mas é um apoio, entendeu? É isso, Márcia. Nós ouvimos aí o depoimento, a experiência da secretária Maria da Conceição de Souza Rocha, que comanda a Secretaria Municipal de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Nós temos mais perguntas e agora eu vou perguntar para a Márcia. Márcia, qual é o nosso segundo contemplado? Pois então, já que a Conceição deu a deixa, eu vou dirigir essa pergunta para o Charles, né? Até porque o Charles vem de uma realidade que eu acho que é bastante importante que a gente conheça também as diversidades, né? Charles hoje está secretário de Tucuruí e a gente sabe da realidade do norte, principalmente com a questão de provimentos de profissionais, é bastante mais difícil, né? O provimento é uma questão difícil Brasil todo, mas no norte essa dificuldade se acentua. Então eu vou colocar para o Charles aqui, Charles, a pergunta que a gente gostaria de te ouvir falar, né? Como são tratadas as questões de gestão do trabalho e de educação em saúde para os trabalhadores na sua gestão, com essas dificuldades que a gente sabe que a região norte enfrenta com mais dificuldades? Boa noite a todos, boa noite, querida Márcia. E queria fazer uma saudação especial aos nossos alunos, a todos que estão acompanhando e que vão visualizar depois nas plataformas do Conasems essa nossa conversa, esse aprendizagem mútuo. Primeiro, colocar que eu tenho um mestre que foi secretário do Estado do Pará e que ele tem uma frase que eu acho lapidar, que todo espaço de trabalho na área de saúde é um espaço de aprendizagem.
Então, eu acho que é uma frase fantástica, porque isso realmente é um fato. Todo espaço de trabalho na saúde também é um espaço de aprendizagem. Eu vi e acompanhei a aula, e aí com o depoimento da Conceição, e como ela me deu a deixa, eu vou pelo final também da fala da Conceição, dizendo que é muito importante para todo gestor que conheça efetivamente a sua rede de serviço. Isso é fundamental. Então, na medida que você conhece sua rede de serviço, você sabe das próprias limitações que vai ter quanto serviço ser prestado à população. E na nossa região, isso é fundamental. Eu fui secretário há um tempo atrás do município ribeirinho. Então, eu fiz questão de entrar no barco, de saber qual é a capacidade de transporte daquele barco, que horário esse profissional saía e chegava na localidade e que alternativas eu poderia ter para vencer algumas das dificuldades. Então, de certa forma, conhecer a sua realidade é fundamental. E a Conceição colocou uma questão que é muito comum entre gestores. Às vezes, ser convidado para ser gestor, dirigir sistema de município da qual você não era um profissional da rede local. Então, é fundamental o município e o gestor conhecer essa realidade, unidade por unidade, visitar toda a sua rede. É fundamental. O segundo ponto é fazer a escuta com o usuário. Muitas vezes, a escuta do usuário, que é avaliada como positiva e negativa, tem um reflexo muito grande de diversas questões e muitas delas envolvem gestão do trabalho, da nossa força de trabalho dentro das unidades de saúde. Terceiro, escutar e fazer a escuta dos profissionais de saúde. Esses profissionais, eles têm que ter oportunidade para falar para o gestor quais são as dificuldades que tem de serviço e as dificuldades que tem no dia a dia, no seu cotidiano, como trabalhador de saúde. Feito isso, pegando o gancho da Conceição também, você pode trabalhar com o diagnóstico. Esse diagnóstico vai te dar as condições de governança ou não. Por exemplo, a questão salarial é uma coisa que é uma insatisfação latente, e eu vou dar uma experiência aqui. O meu prefeito, essa semana, colocou uma situação, Márcia, eu acho que vai ser interessante colocar esse lado prático, que eu discuti com ele, prefeito, o senhor voltou ao horário de 40 horas, aqui já está consagrada a prática de 30 horas, numa conjuntura do país em que nosso salário mínimo é 1.172, o nosso funcionário básico recebe a faixa de 1.300, a grande massa dos funcionários, e a conta de energia é R$400, o gás é 120. A gente vai ter uma dificuldade muito grande de ter esse servidor muito bem e tranquilamente recebendo. São fatores que não dependem da governança do secretário, mas que envolvem, sim, a situação de satisfação do trabalhador. Eu propus a ele que a gente tentasse verificar um incentivo quadrimestral, trimestral, que também aliviasse a questão salarial. Esse é um assunto que não está na governança direta do Fundo Municipal de Saúde e nem nossa. Outros assuntos estão, a melhoria e a qualidade da unidade naquilo que é possível melhorar. Você vai na unidade, quando o gestor visita a unidade, verifica que é um pequeno aparelho de verificação de batimento fetal na unidade que está quebrado e o profissional diz, eu não posso fazer meu trabalho. Isso está na nossa governança. Outras são questões estruturais. Na Amazônia, um dos fatores muito em consideração é o transporte, sobretudo quando a gente fala do interior. E aí, essa área também tem que ser colocada como um fator que é prioridade para o secretário municipal. E aí ele envolve não só a questão do transporte do profissional para a localidade, sobretudo para o interior, mas envolve também as questões estruturais. Muitas vezes, a estrutura de habitação oferecida para o profissional nas pequenas vilas interiores da Amazônia são muito difíceis. O depoimento da nossa colega na aula número 10, que é a aula que a gente está discutindo, da secretária de Borba, da Adriana, é um grande exemplo de como ela conseguiu vencer essas situações. Ou seja, é necessário trabalhar a governança, e a qualificação não é governança nossa, a qualificação do profissional, a melhoria de algumas questões estruturais, mas é saber
que também a gente não tem governança sobre tudo. E naquilo que nós não temos governança, nós temos que nos articularmos politicamente com o gestor para, dentro do possível, vencer essas barreiras. Interessante, Márcia. A diversidade do Brasil ganha notoriedade quando nós falamos com o secretário, por exemplo, como o vice-presidente Charles César, lá de Tucuruí, no Pará, falando do transporte de barcos, a escuta que ele é obrigado a fazer, tem que fazer como gestor, dos funcionários, dos usuários. É um quadro completamente diverso, de norte a sul, leste a oeste do Brasil, né? Sim, eu acho que o que o Charles coloca e o que a Conceição coloca, eu fiquei feliz de ouvi-los, né, repetindo as nossas premissas, porque é isso, é conhecer a realidade, né? Não dá para a gente realizar um bom trabalho se a gente não conhece a realidade onde nós estamos inseridos, né? São diversos fatores que contribuem para que o gestor, entregue uma saúde de qualidade para aquela população. E conhecer esses fatores que estão ali naquele contexto é o primeiro passo. Eu vou já partir para uma outra questão. Ricardo, essa vai para você, e eu estou até pensando aqui, são duas questões que eu acho que elas podem ser apresentadas numa única vez, porque eu penso que elas abordam a mesma dificuldade. Tá? Então, o Ricardo Rabelo, ele que está nos assistindo no chat, ele coloca, participando conosco no chat, né? Ele colocou assim: gostaria de saber como aperfeiçoar a gestão do trabalho na atenção primária em saúde, se a maioria dos profissionais que se formam na graduação, né, não são preparados para atuarem na saúde pública, e sim para atuar no assistencialismo voltado à doença. Então, essa questão que a gente já de muitos anos repete, né, de que as nossas universidades, as nossas faculdades, os nossos cursos de saúde, sejam eles de qual área for, não têm formado o profissional que o SUS precisa. Então, quando esse graduando vai para o serviço, ele praticamente desconhece o SUS. Acho que a gente já avançou um pouco nessas questões, mas ainda acontece. E aí, Ricardo, eu vou emendar um pouco com a outra pergunta, que é, sendo o trabalho em equipe, né, uma característica na organização dos vários serviços de saúde do SUS, especialmente na atenção básica, o que o gestor precisa ter em mente para apoiar o desenvolvimento das equipes de saúde municipais, que a gente está ouvindo aqui o Ricardo dizer, que chegam despreparadas para o trabalho do SUS, né? E ainda assim garantir a qualidade do cuidado entregue à população? Então, vamos lá. Eu acho que essas perguntas... Bom, primeiro queria cumprimentar aqui, dar meus cumprimentos aos pares aqui desse encontro, cumprimentar a Márcia, Charles, Conceição, professora Elisiane. É um prazer estar com vocês. Acho que esse tema, de fato, o tema dos trabalhadores e do trabalho nos toca a todos nós. Eu sou uma das pessoas, Márcia, que tenho sempre acoplado uma noção de que a gente fala de desenvolvimento dos trabalhadores e desenvolvimento do trabalho. As intervenções educativas que nós fazemos, elas sempre visam desenvolver o trabalho, mas elas também visam desenvolver o trabalhador, a trabalhadora. Então, a gente passa pelas pessoas, o trabalho passa pelas pessoas, e tem uma palavrinha que talvez pudesse ser usada por nós aqui, eu pelo menos uso essa palavra, que é a palavra agenciamento, assim, agenciar processos subjetivos, assim, agenciar processos de gestão, agenciar processos de estudo e de escrita. E quando eu falo de estudo e de escrita, nós vivemos num ambiente de trabalho em que, para que ele entre em desenvolvimento, é claro que tem uma conexão aí com o conhecimento, com a atualização do conhecimento. Acontece que, historicamente, a gente pensa a atualização do conhecimento como frequentar cursos. E aqui a gente está falando da gestão
municipal do sistema de saúde. Então, não é só contratar cursos, até porque cursos eles estão disponíveis inúmeros. Há muito curso disponível, especialmente cursos por metodologia de educação à distância, cada vez mais desses cursos estão disponíveis, mas o agenciamento que se faz por estudo é aquele em que a gente coloca a nossa equipe de trabalho, nosso grupo de trabalho, estudando realidades. Mais ainda quando a gente pensa o município, porque também a palavra agenciamento vai me ajudar aí, que não é que eu entre no interior de cada unidade básica de saúde, eu faço o município se mobilizar, eu faço o município reconhecer que o conjunto das suas unidades de serviço estão chamadas a um processo de trocas e vou criando esses lugares de troca por vários meios. A gente pode criar jornadas, a gente pode criar chamada de artigos, a gente pode criar eventos pequenos, médios, grandes, que envolvem os nossos trabalhadores, que envolvem trazer eventualmente pessoas de fora para conversar com a nossa equipe. Com isso eu quero dizer que a gente precisa movimentar, colocar em movimento o trabalho por meio do aprendizado, por meio dos temas de estudo. A gente precisa tocar, de alguma maneira, esse processo subjetivo ou de subjetivação dos trabalhadores. Então, quanto mais eu envolvo, implico, peço produtos educativos, produtos formativos, produtos de engajamento, a gente vai tendo um pouco mais de pessoas com a gente. Mas a gente criou, então, entrando especificamente na pergunta, o SUS criou duas grandes instâncias que a gente ainda sabe pouco usar e que não dá, por sabermos pouco usar, deixar de usar. Eu vou citar duas aqui. Uma são as comissões de integração ensino-serviço. As comissões de integração ensino-serviço são um espaço real criado na condução do Sistema Único de Saúde, que articula o sistema de saúde com as instituições formadoras. Então, a gente tem um cenário, tem uma arena, tem um fórum, tem um lugar onde a gente faz sentar juntos os gestores, gestores tanto de serviços quanto do Sistema Municipal de Saúde, com os formadores, ou com os coordenadores dos estágios, dos cenários de prática, das práticas formativas em serviço. Essa instância, ela não pode ser uma instância apenas burocrática, que vai distribuir as vagas de estágio para os diferentes cursos nos diferentes lugares, como muitas vezes acontece. Mas é que o gestor não precisa ser o gestor ou a secretária, mas a pessoa que na secretaria se envolve, se implica com o tema da formação, e também se não tiver essa pessoa, temos um problema na gestão, precisa que exista essa pessoa, que exista esse lugar, que exista essa coordenação do município que se envolve, então, com a política de educação, para ativar esse tipo de fórum, que é a CIES. Muitas CIES têm sido regionais, ligada a uma CIR, mas os municípios deveriam ter a sua CIES e ainda fazer parte da CIES regional. Então, a gente tem um lugar para essa conversa. E o lugar para essa conversa, para que ele vá deixando de ser burocrático, ele também passa por processos de estudar, propor, organizar eventos internos, eventos dos próprios participantes de uma CIES. Tem uma outra estrutura que é o COAP-ES, que é então, os contratos organizativos da ação pública, educação, saúde. Nessa contratualização que as instituições de ensino fazem com os gestores, também vem pactos. Aquilo que eu disse antes, que não é só distribuir as vagas de estágio, mas quais são os pactos? A gente está implicando aí uma formação de professores, está implicando aí uma formação de preceptores, está implicando aí uma formação de tutores. Todos os estágios, eles envolvem o que a gente chama de supervisores e orientadores. Os supervisores é o pessoal do serviço, somos nós, os trabalhadores do serviço, aqui nessa reunião pensando que estamos com os municípios. E os orientadores são os professores, seja da escola técnica em saúde ou da universidade, que tem a responsabilidade com aquele cenário de articular, pactuar, combinar com os preceptores ou com os supervisores, que são aqueles que estão no serviço. Então, tem um primeiro momento aí em que a gente organiza uma prática, a gente organiza um ideário, a gente organiza um modo de funcionar. Isso não pode ser burocrático, nem secundário, nem irrelevante. Isso tem que começar a se tornar relevante. A gente sabe que nos processos de gestão, historicamente, assim, do mesmo modo que aí o meu xará e o Rabelo vai dizendo que os profissionais são mal formados, mas também temos que reconhecer que os gestores pouco priorizam
e valorizam esse lugar da formação. Ele é sempre um lugar como se fosse uma atividade meio, ele é uma atividade secundária, ele é uma atividade que prepara pessoas e a gente pensa que depois que a pessoa saiu de um curso, ela está transformada. Não, o curso é parte de um processo de gestão, de um processo de convites, de um processo de articulações, ele pertence a uma lógica da gestão. Então, se ele ficar secundarizado, pouco relevante, sem uma dedicação de quem é que está conduzindo essa área, a gente vai ter prejuízos nesse campo. A gente pode ainda citar algumas outras coisas. A gente tem que pensar qual é a articulação que o Sistema Municipal de Saúde tem com os programas de residência que acontecem no município. Se a gente tem, de fato, e às vezes o próprio município, né, cenário de prática das residências, qual é a política de residências que nós estamos conduzindo, de que maneira preceptores têm sido valorizados em formação, em reconhecimento, inclusive, pecuniário, sei lá, eu estou falando aí, não é exagero não, tá? É só para dizer que a valorização ela pode se fazer de múltiplas formas, incluindo a forma pecuniária, mas é a autorização para frequência de eventos, é a inclusão em processos formativos variados, é a priorização nos processos de conversa e condução de políticas nos municípios, organização de linhas do cuidado, organização de processos participativos, presença dentro das instâncias de controle social. Então, a gente tem que pensar esses preceptores, de que maneira eles são, de residência, de que maneira eles são valorizados, como é que a gente articula o movimento dos recém-concluintes de residência com a presença deles no ambiente de trabalho, se a gente tem propostas de pesquisa ou de trocas, ou construção de pesquisas participativas entre o programa de residência e a gestão municipal. A outra coisa é a gente abrir estágios de estágios alternativos que eu quero dizer extracurriculares, estágios extracurriculares para receber os estudantes, experiências como Versus para receber estudantes de graduação. Então, a gente não só se queixa da universidade, da escola técnica, a gente tem que ser propositor de atividades formativas que, inclusive, envolvem os preceptores e tutores e orientadores da universidade e coisas que nós fazemos juntos, que o gestor municipal deve fazer junto com a universidade, além dos espaços de tomada de decisão colegiada. Então, essas coisas têm que ser pensadas aí junto. A construção de um outro aspecto ainda, a construção de protocolos de interprofissionalidade, que é um tema forte para o tema do trabalho em equipe. Para fortalecer e aprofundar o trabalho em equipe, é preciso que a gente desenvolva, quando eu estou falando de protocolos de interprofissionalidade, eu estou inclusive colocando a parte mais formal disso, a parte mais dura disso, porque a gente defende educação interprofissional e práticas interprofissionais como um processo aberto, de construção permanente. Mas chega aquela hora que a gente também vai estabelecer protocolos onde não tenha dúvida de que profissionais vão trabalhar de equipe, inclusive com sobreposição de tarefas. Sobreposição não quer dizer menos fragmentação, tá? Mais intersecção de tarefas. Essas coisas podem ser protocoladas no município, então não é só em cada serviço. Essas coisas todas vão agenciando práticas com os formadores e com o próprio trabalho. A gente sai, então, de uma perspectiva em que trabalhadores são treinados e ajustados para que práticas formativas sejam agenciadoras de processos. E na medida em que elas são agenciadoras de processos, elas também se tornam parte do próprio processo de gestão. Então, a gente tem a gestão como parte do processo de formação, a formação como parte do processo de gestão, agenciando inovação, agenciando produção do conhecimento, agenciando produção de inteligência no trabalho. Então, eu quero dizer assim, que o gestor não só se queixe ou não só espere. Na verdade, ele mobiliza práticas de relação com as instituições formadoras, chama as instituições formadoras a uma presença nos serviços, chama os estudantes a uma mais longa e duradoura permanência no ambiente de serviços, chama residentes para uma presença mais protagonista na rede de serviços e de gestão. Então, se eu conseguir dar uma pista, eu estou dizendo que é um conjunto de coisas, não são coisas assim do além que a gente não possa fazer. Agora, não faremos
se nós não nos dedicarmos, se nós não elegermos essa área como uma área relevante de intervenção na gestão, se nós não dermos a essa área consequência de que ela tem chamados e desdobramentos a partir desses chamados. Então, não adianta eu oferecer vaga em curso e não modifico os modos de me relacionar com o trabalhador, os modos formativos e educativos de me relacionar com os trabalhadores e com as trabalhadoras. Então, eu penso que a gente pode mobilizar estudantes, pode mobilizar professores, pode mobilizar preceptores que já estão na nossa rede e pode mobilizar os trabalhadores. Isso tudo a gente pode fazer de maneira muito livre, aberta, chamar, evento, conversa, rodas, grupos de proposição. Devemos fazer tudo isso, ao mesmo tempo que a gente vai até introduzir certas coisas que são um pouco mais duras, um pouco mais formais, para dizer, sobre isso não tem discussão. Por exemplo, um protocolo de prática interprofissional. Vamos acordar em determinado grupo e a gente vai funcionar assim. Então, tem certas coisas que a gente vai até deliberar de maneira colegiada. Mas, uma vez deliberado de maneira colegiada, vai funcionar para todos. Porque, senão, a gente ou só fica refém dos trabalhadores, ou os trabalhadores ficam reféns dos gestores. Não dá, a gente precisa superar essa dicotomia e trabalhar mais na ordem do agenciamento, que foi a palavra que eu usei no início. Pronto, se conseguir responder. Muito interessante a abordagem do professor Ricardo Cecim. Ele faz um panorama, ele faz uma provocação interessante, né? Alô, estamos sem microfone? Eu estava dizendo, Márcia, que a abordagem do professor é uma abordagem bastante interessante, né? Ele menciona o papel do estudante, o papel do trabalhador de saúde, o papel do gestor, que muitas vezes é nomeado, vem até de outros municípios e tal, e todo esse grupo integrado na difusão de conhecimento, na realização de propostas. Realmente é uma abordagem muito interessante do professor Ricardo Cecim, que é titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Educação em Saúde e Saúde Coletiva. Eu queria dar uma notícia eu quero e vou dar uma notícia bastante interessante para todos nós. Nós temos, nesse momento, mais de 700 pessoas, alunos conectados conosco. Por favor, continue enviando as suas perguntas. Muito obrigado por sua participação. Nós precisamos disso. Só pegando uma carona nisso que o professor Ricardo acabou de dizer. Márcia, temos mais alguma pergunta aí? Temos várias. Opa. Mas eu também quero fazer algum comentário, né? E não é à toa que esses convidados estão aqui para compartilhar com vocês o conhecimento deles. Então, eu acho que, assim, sem querer resumir o que o Ricardo falou, mas ele fala da responsabilidade de cada um de nós, né? E não essa postura de uma expectativa de que alguém vai propor, alguém sabe mais e ficar nessa expectativa mais passiva. Todos esses que você colocou têm a sua cota de responsabilidade e o diálogo para que todos os atores envolvidos consigam construir alternativas é fundamental. Né? Então, obrigada, Ricardo, e sempre muito esclarecedor. Eu acho que quando você traz tantos exemplos, né, isso é muito rico para quem está ouvindo e pensando, porque às vezes as pessoas têm dificuldades de pensar que estratégias. Né? Então, estratégias existem, estratégias já foram propostas e cabe a você, gestor municipal, com o trabalhador do seu município, o seu quadro de trabalhadores, pararem, pensarem, e para isso há que se ter espaços de educação permanente, espaços de conversa, para que as equipes interajam, proponham e possam identificar as dificuldades e propor alternativas, que, como o Ricardo falou, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não será curso e mais curso. Eu acho que a proposta deste curso, inclusive, é um convite à reflexão. Né? É um convite à reflexão no seu dia a dia do trabalho. Eu tenho esperanças, de verdade, que eu disse já várias vezes aos meus colegas,
o quanto eu gostei de organizar essa aula que a gente compartilha com vocês, né? Porque é um tema tão caro, mas o gestor ele está sempre tão mais ocupado, e a gente compreende isso, com a assistência, porque isso envolve a vida de fato, que as questões da educação e da gestão do trabalho vão sempre ficando para um segundo momento. Então, eu estou com muita expectativa de que este grupo, esses 700 que estão aí e mais outros tantos que não estão, mas que estão fazendo o curso, mobilizem e provoquem no município, provoquem os COSEMES, provoquem os CONASEMES, para que a gente faça discussão de gestão do trabalho e da educação e avancemos. Eu acho que a gente está vivendo um momento, né? Vivemos todo esse período tão triste dessa pandemia, mas que nos ensinou muita coisa. A gente vai precisar fazer diferente, né? Então, é o momento da gente aproveitar a oportunidade do curso, aproveitar essa oportunidade que tanto ensinamento nos trouxe, para pensarmos como nós vamos fazer, como nós vamos discutir a gestão do trabalho com o gestor, com os trabalhadores. Então, eu gosto de falar também, né? Eu vou fazer uma pergunta agora para a Lisiane, né? Lisiane, ela tem trabalhado bastante com a questão do dimensionamento da força de trabalho em saúde, né? Então, eu queria, Lisiane, que você compartilhasse conosco, porque esse é um tema novo, né? Uma experiência, contasse para a gente uma experiência. Eu sei que você já trabalhou com o dimensionamento de hospitais de alta complexidade, mas também já trabalhou com o dimensionamento da força de trabalho na atenção básica. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é isso, como que o gestor, onde a gente já até apontou, né, algumas bibliografias para quem está interessado em conhecer um pouco mais, fazer as leituras e buscar mais ajuda, mas eu queria, Lisiane, que você contasse um pouquinho mais para a gente como é implementar um estudo de dimensionamento de força de trabalho num município na atenção básica. Conta para a gente algumas das suas experiências, por favor. Boa noite a todos. Charles, Conceição, Ricardo, Márcia. Queria... Enfim, ficou bom aqui porque o Charles, a Conceição e o Ricardo me deram muitas bolas aqui para mim chutar, né? Então, como é que a gente faz? A Conceição e o Charles dizem, olha, eu chego aqui, né? E que lugar é esse? Que território é esse, né? Então, quem são as pessoas que moram aqui? Quais são as condições de existência dessas pessoas? Quais as necessidades de saúde que essas pessoas... E isso tu faz escutando trabalhadores, escutando agente comunitário de saúde, indo no conselho local, ouvindo os usuários, e com isso a gente vai, em alguma medida, compreendendo as necessidades em saúde, que vem do território. Isso é um lado. Daí dimensionar, em última análise, é dizer qual é o tempo de trabalho que é necessário para cuidar daquelas pessoas. Qual é esse tempo, né? Quantos trabalhadores eu tenho que ter aqui? Daí, bom, eu vi lá a necessidade, mas tem outro pedaço, né? O Charles disse para nós, quanto tempo vai ficar aberto esse serviço, né? Quanto tempo vai estar disponível para a população para aquela necessidade? Por outro lado, esse serviço é o único aqui? É só ele que tem? Ou não? Daí eu vou dizer assim, Charles e a Conceição expressam a diversidade, né? Nós temos, desde municípios de pequeno porte, que nós temos a unidade básica de saúde, é o serviço do território, até alguns lugares que a unidade básica de saúde fica do lado de uma UPA, ou muito próximo de um outro serviço, ou tem uma capacidade de ter uma equipe maior, 4 ou 5 equipes na mesma unidade. Enfim, nós temos uma diversidade. Então, eu parto disso. Que lugar eu estou? Qual é o território? Quais são os outros serviços que eu tenho no território? E daí eu vou perguntar, então, qual é o nosso fazer? O que nós precisamos fazer aqui nesse lugar?
certo? Então entra um pouco do que o Ricardo falou. Bom, tem a ver com o aprendizado sobre o lugar, que fazer é necessário que esse lugar, que a gente está falando da atribuição, do escopo do serviço, definir quem são as pessoas que a gente está cuidando, né? Então é isso, eu vou lá, vejo quais são as necessidades, qual é a rede de cuidado que eu tenho no território, qual é o papel que esse serviço vai ter. Eu vou dar um exemplo, Márcia. Eu, por um tempo, ajudei a fazer dimensionamento das unidades de emergências hospitalares e pré-hospitalares. Eu chegava lá na UPA e tinha um cartaz. E o cartaz dizendo, aqui nós não fizemos cantoplastia, não cuidamos de unha encravada, nós não tiramos curativo, nós não damos atestado, nós não... Daí eu perguntava, tá, vocês não, mas e quem é que faz isso aqui no território? Ninguém sabia daquele serviço, certo? Daí tu chegava numa unidade básica de saúde e perguntava, lá dizem que não fazem isso. Vocês aqui fazem? Não. Dimensionar força de trabalho vai ser sempre em linha de cuidado. Porque o que um serviço faz tem que ser negociado com o que o outro serviço do território está fazendo. Ou com o que o outro serviço do qual a gente encaminha as pessoas que a gente cuida quando está num município pequeno, certo? Bom, daí o Charles vive numa situação, Charles, que é num lugar de difícil acesso. O transporte é uma questão, certo, Charles? É provável que a equipe que tu tenha que ir lá, o tempo, as competências e habilidades que os trabalhadores do teu município precisam ter, seja diferente do município de Volta Redonda, onde a Conceição está. Porque bom, porque a Conceição, lá numa unidade, qualquer que seja dela, certo? Vai ter uma mais próxima que pode fazer isso que eu estava dizendo, né? Aqui nós não fazemos isso, mas ali está fazendo isso, certo? Agora o Charles não tem muita alternativa, né, Charles? Está tudo muito longe, está tudo muito distante. Olho para isso e daí eu vou dizer, começo a pensar, quantos trabalhadores eu preciso e que competências e habilidades ele precisa ter e, sobretudo, como é que a gente faz prática colaborativa, protocolo interprofissional. Como é que, com quem nós estamos aqui, nós podemos responder por mais cuidado da nossa população. Tem a ver com o processo de trabalho, tem a ver com como que a gente se organiza para fazer as coisas, vai depender do tempo que a gente precisa para fazer. Então, dimensionar a força de trabalho é olhar para onde é que eu estou, que lugar é esse, que outros serviços tem, o que esse serviço vai fazer, que cuidado ele vai prestar, e daí eu vou chegar, quais são os trabalhadores que eu tenho, que a Conceição já falou. Bom, quantos trabalhadores eu tenho, quais são as cargas horárias contratadas, em que serviço eles estão, que profissões e habilidades e competências e especialidades eles têm. Agora, eu não começo pelo trabalhador. Porque se eu começo pelo trabalhador, eu começo a partir da profissão e da especialidade. E o que, quando a gente vai dimensionar, a gente precisa pôr em questão, é qual é a necessidade em saúde. Daí eu vou dizer assim, olha, nós precisamos fazer isso. Nesse serviço, é isso que nós precisamos para cuidar da população desse território. Agora eu vou olhar que força de trabalho está aqui e qual é que eu vou precisar. A diversidade nos diz que o parâmetro nacional, os indicadores nacional, os indicadores não nos servem. Agora, eu preciso comparar, eu preciso ter ideias de como se faz em outros lugares, mas é nesse lugar. Daí, tem desde uma situação que é ter uma unidade básica de saúde, certo? Como é que a gente faz? Senta com os trabalhadores, senta com o gestor, vê quais são essas necessidades, o que nós estamos fazendo na unidade, o que nós podíamos fazer diferente e que tempos nós precisamos para atender essas pessoas. Bom, a gente já sabe que tem que fazer tantos pré-natal, certo? Que a gente precisa cuidar de tantos idosos, tantas crianças. Eu já sei, porque, bom, eu estou trabalhando num município que tem 5, 6 mil habitantes, que é a maior parte dos nossos municípios, ou 10 mil habitantes. Como é que faz o dimensionamento aqui? Precisa ter um estudo com gente de fora? Não, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que nós temos para fazer e quantas pessoas nós vamos precisar. E o tempo inteiro conversando e mudando nosso processo de trabalho. Porque o dimensionamento não é falta de hora de trabalho. O dimensionamento é que saber precisa, entra a educação permanente com tudo.
Porque não adianta eu dimensionar a hora de trabalho e daí é o seguinte, mas a dona Joana tem esse problema de saúde. Ninguém de nós sabe fazer. Contrata alguém. Processo de educação permanente de saúde vai colocar em questão isso, é como nós fazemos para cuidar das pessoas naquele lugar. E daí tem o que o Ricardo estava falando, o agenciamento das nossas aprendizagens. Então, dimensionar é pensar competências e habilidades, saberes e fazeres que precisa estar naquele lugar. E não necessariamente sempre vai se resolver com mais profissionais. Às vezes vai se resolver com o processo de trabalho, com o equipamento que estava quebrado, com o que o Ricardo acabou falando, de forma sempre brilhante, né, Ricardo, falando de educação permanente, como um agenciamento de fazeres. E às vezes é motivação, às vezes é ganhar corações e mentes para o SUS, certo? Então, que isso tem impacto no compromisso do trabalhador com hora de trabalho. Então, é isso, Márcia. E primeiro é isso. Depois, quando a gente vai pensar, por exemplo, lá no hospital, é a mesma coisa. Eu vou dimensionar o hospital, eu tenho que dizer, quem é que chega aqui? Vamos lá, quais são as portas de entrada? Entra por aqui, quem é que chega? E a partir daqui, o que eu preciso fazer para cuidar? Daí eu vou estabelecer as linhas, os fluxos e vou dizer, para cuidar dessas pessoas com essas necessidades aqui, eu preciso de tantas horas de trabalho de tais e tais profissões. Mas daqui a pessoa vai para... eu começo com uma consulta no ambulatório, mas depois precisa de exame. Mas depois do exame, se é uma cirurgia, precisa de tempo de bloco cirúrgico, precisa de cirurgião, de anestesista, mas é para cuidar dessas pessoas. Precisa de internação. Eu vou dar um exemplo, né? Como a gente não faz em linha, né? Daí a gente pega assim, dimensiona para fazer 30 consultas ambulatorial de cirurgia por semana, tá? Dessas 30 consultas, a gente já sabe, tu pergunta para a equipe e pergunta, quantas em média dessas 30 vai precisar de cirurgia? 10. Mas eu só faço 5 cirurgias por semana. Vocês entendem que vai ficar 5 por semana na fila de espera? Então, quando eu dimensiono quantas horas de trabalho eu preciso deixar no consultório, no ambulatório, preciso pensar quantas horas de trabalho precisa para exame, quantas horas lá no bloco cirúrgico e quantas horas para internar. Então, por isso que a gente fala. E, por outro lado, também é assim, as pessoas saem daqui e vão para onde? Para a unidade de saúde? A gente combinou como é que vai ser o curativo, onde é que vai ser, quem vai fazer, ou desde antes, né? As pessoas estão vindo de onde? Como é que a gente pode fazer com que essas pessoas cheguem no serviço melhor? Então, dimensionar é isso. Márcia, não sei se te respondi, mas a gente chega na hora. A gente tem parâmetro, tem indicador para chegar quantas horas de trabalho a gente precisa. Mas a gente faz isso olhando qual é a necessidade do território, olhando que serviços a gente tem no entorno, nas redes, né? Para dizer o que esse serviço vai fazer. E daí desse serviço, vou dizer quais são as atividades. Que é isso? Quais são as atividades que a gente faz? Eu proponho tempos para essas atividades e chego no X horas de trabalho que eu preciso para cuidar das pessoas aqui nesse lugar. Mas é isso, é dentro da rede de atenção, é na conversa com os trabalhadores. Não adianta eu dimensionar e o trabalhador achar que o número que eu propus de trabalhador não é assim, não dá, não é bom. Então, quando a gente faz o dimensionamento com as pessoas que trabalham naquele lugar, as pessoas também reconhecem que aquela é uma força de trabalho que vai dar conta do que pode ser possível. Agora, quem é gestor, né, Conceição Charles sabe. Não é porque a gente dimensiona que a gente vai ter todo o recurso para fazer, tem limites, né, do recurso. Passei o dimensionamento, inclusive, olhar para esses limites. E daí rediscutir como fazer as coisas dentro dos limites que a gente tem. E a gente tem um segundo limite, que é da provisão, né, Charles? Não adianta tu dimensionar, depois tu não tem quem contratar nesse lugar, certo? E daí, se não tem quem contratar, tem que fazer tudo de novo. Porque quando vai dimensionar, a gente vai ter que dizer, olha, com tal profissional nós não vamos contar. Mas então, o que nós podemos fazer aqui? Como que nós vamos redistribuir os nossos tempos em quem está aqui? Que pessoas nos vão conseguir responder? Será que não tinha alguma coisa na educação permanente para a gente aprender, para ser prática colaborativa e para responder? Não, a gente não tem, mas então para onde é que vai? E daí, se eu já sei que eu não tenho para onde é que vai, eu tenho que ajudar o outro a dimensionar a sua força de trabalho. Certo? Porque, bom, não tem, ele vai ter que ir para outro lugar. Se ele vai ter que ir para outro lugar, nesse lugar pode ser que tenha provisão. Só que esse lugar vai ter que contar com isso e ser dimensionado com base nisso. Então,
A gente tem muito percalço, certo? Mas o melhor jeito de dimensionar é o que a gente chama de gestão em ato. Tem que fazer lá, naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquela necessidade e com a realidade daquele lugar. A Madel vai dizer, né? A gente não pode trabalhar com o modelo ideal. Nós temos que ter práticas eficazes. O Alcindo vai dizer, né? Infelizmente, o ideal não está disponível. Nunca está disponível. O ideal nunca está disponível. O que a gente precisa é pensar o dimensionamento. E com essa questão, né? Precisa dar as condições de trabalho. Nós precisamos também reconhecer que sobrecarregar trabalhador não é possível, não dá para fazer isso, né? Então a gente precisa sempre estar conversando para chegar numa hora de trabalho, num quantitativo de hora de trabalho que responda àquele território. E daí, assim, na atenção básica, né, Márcia? A gente tem lá na portaria o indicador é número de equipes de atenção básica de saúde da família por população, né? Mas precisa ser todo mundo 4.500 para uma equipe? Se eu olhar o território, né, no lugar em que eu estou gestionando, as pessoas de todos os bairros da cidade precisam da mesma necessidade, tem a mesma necessidade em saúde. Se eu começo a olhar para isso, eu posso, inclusive, redistribuir e que uma equipe vai ficar responsável por 2.500 habitantes e a outra vai poder ficar por 5. Porque é a região central da cidade, tem gente com plano de saúde, a demanda é melhor, as vulnerabilidades são menores. Então, aqui eu entro com a discussão de quem é aquela população, quais são as vulnerabilidades e penso o critério junto com as equipes para compor número de população por equipe que leve em conta a realidade daquele lugar, daquele território. Então é isso, Márcia. E que também tem a ver com o resto da rede do serviço. Então, tem que ser em ato, tem que ser na conversa, e tem parâmetros, tem indicadores. Eu acabei de dar o exemplo, né, da atenção básica, tem parâmetro, tem indicador, mas que ela não serve do Iaboque a Chuí, não serve para a região rural e urbana, não serve para grandes centros, e tem que ter a capacidade do gestor de refletir sobre isso. Porque senão a gente faz tudo igual em tudo que é lugar, conforme está na portaria, e fica com essa sensação de que não fez a melhor oferta de cuidado para a população dos lugares. E a gente tentar pensar na atenção básica, que o que está dado lá é a equipe mínima, e a gente transforma a equipe mínima no máximo. Então, muitos lugares já expandem as suas equipes olhando para a necessidade de saúde, e esse é um esforço que eu acho que a gente pode sempre fazer, se está prestando atenção, como a Conceição nos disse, né? Vou lá, vejo quem tem, quais são os serviços, conheço a força de trabalho, mobilizo as pessoas para se colocar em questão, que eu acho que é uma outra coisa que tem lá no material, né? Por quê? Por que eu estou fazendo dimensionamento? Por que eu preciso fazer isso? E como que eu vou fazer? E mais do que isso, quem ganha com isso? Quem ganha e quem perde com isso? Quem ganha tem que ser a população e tem que ser responder às demandas da população. É isso, Márcia? Uau, que abordagem da professora Lisiane Bauer. Impressionante, né? A professora deu uma aula aqui rápida sobre dimensionamento de mão de obra, professora de saúde coletiva da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Que conteúdo, hein, Márcia? Estou impressionado. Nós já temos mais de 800 pessoas conectadas aqui em nossa plataforma do YouTube. Bom isso, hein, Márcia? Pois é. E apesar de estarmos animados, porque com esse time aí, eu sou sempre suspeita, porque admiro demais o trabalho de cada um desses convidados que estão aqui conosco, né? Mas a gente tem limites aqui, e eu vou colocar então uma última pergunta, facinho. Essa é facinho, e eu vou colocar para o Charles, tá, Charles? Quem colocou a questão foi Nelly de Oliveira, e ela pergunta assim: como os gestores podem criar mecanismos para reter a força de trabalho no seu município? Eu acho que ficou muito boa essa mesa, na verdade, porque tanto o Ricardo quanto a Elisiane nos deram uma aula bastante para a gente. A fala da Conceição, e a Conceição tem mais experiência de que eu, tem alguns assuntos que estão, e a Elisiane abordou isso, da governança mais direta do secretário, outros dependem de uma série de fatores.
Por exemplo, profissional médico, você ter esse profissional, e ela falou da carência, eu tenho dimensionamento, e eu vou citar um exemplo, Márcia. Eu tenho um CER3 aqui, e eu não tenho fono suficiente no município. E a política salarial do município não consegue atrair um profissional que venha de fora, porque ele vai ter que fixar residência, alugar casa. O salário, então, é incompatível com o que o município oferece, com a atração de um profissional que não seja originalmente residente aqui. Então, essa é uma limitação que nos deixa com condições de governança reduzida e que tem que ser exercido toda uma atividade de articulação. E a Conceição falou isso na aula. Os outros setores da prefeitura, com o gabinete, secretaria de administração e com o próprio prefeito, para verificar como resolver essas situações que são limitantes. Eu acredito, na pergunta da nossa querida aluna, que temos que trabalhar com uma série de fatores. Por exemplo, profissional médico, a gente consegue fixação dele com uma questão salarial, mas também não é só isso. A gente tem que conseguir, um dos principais instrumentos da fixação é a residência médica, sobretudo para profissional já recém-formado. O profissional de enfermagem também é uma outra modelagem de fixação. O profissional, fono, TO, outros profissionais tão importantes hoje no sistema de saúde, também exige modelagem diferente de fixação, que não é só respondida pela questão salarial. Acho que a Gisele colocou isso. Ela é um componente importantíssimo, mas não é o que vai justificar a fixação e a atração do profissional. Um exemplo é o médico. Mesmo que você tenha a questão salarial um tanto quanto resolvida, para a Amazônia nós temos essa experiência, que você pode triplicar o salário do profissional, mas se o profissional não tem apoio da categoria de outros profissionais como suporte aos seus atendimentos, as condições de conforto de locamento são muito difíceis, esse profissional não fica. Então, a minha opinião, a fixação profissional, ela depende de articulação do gestor e do conhecimento do seu território, do conhecimento da sua realidade financeira, da sua capacidade de articular com outros atores uma política de fixação. Acredito, essa é uma discussão que nós temos que fazer como gestão CIB e tripartite também, que a política de fixação do profissional não seja voltada só para o médico, onde a gente evoluiu muito nessa discussão. Mas já se exige hoje que a gente faça uma discussão global, verificando outros profissionais que a gente não consegue fixar nos municípios, sobretudo na região norte, onde nós temos maior carência de determinadas forças de trabalho. E, do mais, como é a última pergunta para mim, agradecer a aula, insistindo com o doutor Hélio, que foi o meu secretário de Estado, que toda a saúde, todo espaço de saúde é um espaço de aprendizagem e de ensino. E já aprendi bastante aqui nessa minha pequena participação na aula de hoje. Olha, Márcia, eu estou impressionado com esse conteúdo todo. O secretário Charles falou em aprendizado, eu estou aqui recebendo, estou chupando todo o conhecimento possível aqui. Parabéns por esse conteúdo. Mais de 800 pessoas conectadas, aproveitando essa difusão de conhecimento, tanto saber aí em cada cabeça, em cada região do Brasil. Eu queria passar para você as suas últimas palavras para o nosso encerramento. Infelizmente, estamos no final aqui da nossa exibição. O nosso webinário sobre gestão do trabalho e educação em saúde. Então, eu também fico sempre muito feliz de participar desses momentos com esses parceiros que, sabe, graciosamente e cheio de parceria, né? Sempre dizem sim ao Conasems e sempre vêm a brilhantar esses momentos que a gente tem. Eu acho que eu sempre refiro um comentário que eu ouvi uma vez da Conceição e que eu acho muito importante, que eu vou repetir aqui, que ela falava da criação da inteligência no serviço, né? O quanto valorizar o trabalhador,
encontrar formas de manter esse trabalhador a partir de vínculos seguros, né? Cria uma inteligência no serviço. Essa não rotatividade do trabalhador faz com que aquele serviço aprimore, cresça, e esses momentos nossos aqui também são. Então, eu queria dizer a cada um dessas pessoas que estão conosco aqui participando, desses alunos, várias perguntas chegaram, infelizmente a gente não vai ter tempo de responder a todas, mas o que eu queria colocar? Coloquem isso nos vossos fóruns, né? Aqueçam o movimento dos fóruns, compartilhe com os gestores, com os tutores, né? E vamos dar movimento a essas aulas, para que isso não seja um curso, para que isso seja um movimento de educação em cada um dos municípios, em cada um dos estados, que isso reverbere para os COSEMES, para o CONASEMES, e que a gente possa, junto com vocês, qualificar essa discussão cada vez mais, e com isso os nossos trabalhadores, que a valorização que o Ricardo colocou, né, que perceber o quanto gestão do trabalho e da educação para esses trabalhadores é importante para a entrega da saúde da população, que a gente consiga despertar, tomara que sejam 800 secretários municipais de saúde que estejam aí nos ouvindo, né, do quanto isso é importante. E dizer da alegria de poder estar com vocês aqui e compartilhar desse momento, tá bom? Então, para os nossos convidados, Ricardo, Lisiane, Conceição, Charles, assim, muito obrigada pela parceria mais uma vez, e estamos aí, né? Tá bom? Muito obrigada, obrigada a cada um de vocês que nos ouvem. Fica aqui o meu boa noite e de volta para Bob. Obrigado, Márcia. Olha, eu estou realmente muito agradecido por ter aprendido tanto aqui nesse encontro, nesse terceiro webinário do Ser Gestor SUS. Muito obrigado a todos os nossos convidados pela divisão de conhecimento, pela generosidade em dividir esses conhecimentos com mais de 800 pessoas que vão ajudar a saúde do Brasil a ser cada dia melhor. Muito obrigado especialmente a você que se conectou conosco hoje. Mais de 800 pessoas. Continue estudando, vale a pena. E a gente se vê numa outra oportunidade. Um abraço.